Olá, bem-vindo de volta. Você está no podcast da quarentena. Eu sou Gabriel Fontes, E eu, Felipe Oliveira. Esse é o Café Venenoso. do Ideias FM. Aqui a nossa ideia, de fato, é misturar arte, cultura e política aqui num lugar só, sintonizar suas ideias aqui com a gente. E aí, falando em ideias e falando em veneno, vamos começar. Vamos começar pelo assunto de hoje, o assunto que tomou o dia de hoje, tomou mais destaque até do que os mortos do coronavírus. A demissão do segundo ministro da Saúde. Que perigo, Brasil, que perigo. É o segundo ministro da Saúde, né? Esse pediu demissão, Mandetta foi demitido, em que eles pedem demissão para não manchar a biografia deles, né? E de acordo a uma política que o presidente quer implantar, que é genocida. Ele quer implantar o uso como é o nome do remédio? Da cloroquina. Hidroxicloroquina. Cloroquina e hidroxicloroquina, bem como defende o fim do isolamento social. Você não acha perigoso nesse momento que a gente está entrando no ápice da curva? Acho perigosíssimo. Inclusive, eu não consigo compreender, ou talvez tenha sido um pouco de heroísmo, entre aspas, de Mandetta, ter durado tanto no cargo, tendo como presidente da República Jair Bolsonaro. Por incrível que pareça, Taishi tem o pavio mais curto, ou menos paciência, ou é mais lúcido do que Mandetta, né? Que ele não conseguiu ficar, não suportou ficar nem um mês no cargo. Mas também, né, Bolsonaro quer um capacho, quer ministros submissos a ele, e o papel do ministro não é submisso de uma forma tão louca a um presidente da República, é fazer coisas efetivas que ajudem o país, ainda mais no momento de pandemia. 2 ministros demitidos do cargo durante uma pandemia, a pandemia do novo coronavírus. E é isso, uma coisa que me irrita bastante, porque se Jair Bolsonaro está no governo, porque elegeram ele, foi a democracia, né? Tem hora que a gente até repensa, brincadeira. Mas assim, uma coisa que me irrita profundamente são os eleitores de Bolsonaro que usam o discurso de deixem o homem trabalhar, né? Eles dizem isso, mas como é que a gente vai deixar o homem trabalhar, sendo que esse homem não deixa os ministros trabalharem? O que Mandetta queria fazer era trabalhar. Mandetta estava indo muito bem, tenho que confessar isso. E Taish talvez conseguisse fazer algo de bacana também, mas pensa só, o presidente já estava colocando como serviços essenciais, sem consultar o ministro da Saúde, academias, salões de beleza e barbearias, sem consultar o ministro da Saúde. Desautorizando ele publicamente no meio de uma coletiva. Além de insistir na ideia da hidroxicloroquina. É difícil pra ele falar, imagina pra Quase não gente, sai. né? Ou melhor, é difícil pra gente falar, imagina pra ele. Mas é isso, ele insistindo nisso, que já tem pesquisas aí, pesquisas científicas que revelaram que não tem, o remédio, esse medicamento não tem eficácia, além de provocar efeitos colaterais perigosíssimos, que podem levar à morte. Esse é o problema. Só que aí, esperto como Jair Bolsonaro é, ele já editou uma medida provisória que, se morrer gente por causa da cloroquina, ele tá safo. Engraçado que eu vi hoje no Facebook, né? Uma pessoa que publicou isso, mas dizendo, não citei Jair Bolsonaro. Ela falou nos comentários quando a pessoa citou o presidente. Porque, claro, a gente pensa em cloroquina, lembra do presidente agora. Gente, um medicamento que já existe, indicado por médicos para auxiliar no tratamento de outras doenças, mas não do coronavírus. Mas ele veio com essa loucura aí, porque Trump também estava na mesma onda, só que Trump já voltou atrás, já desistiu dessa loucura. Agora quem tá nessa também... Nicolás Maduro, eu acho que se elegeram o Bolsonaro para o Brasil não virar uma Venezuela, eu acho que a gente está mais próximo de virar uma Venezuela agora do que antes. E Bolsonaro tem seguido algumas posturas de Maduro, né? Eu não quero citar agora, Quase mas... todas. Quase todas. Quase todas. Foi modéstia da minha parte chamar de algumas. A questão da hidroxicloroquina, Eita. eu ia... Tá difícil hoje. Tá difícil, porque quando eu falo essa palavra calma, sai bem, mas agora que eu tô com os nervos à flor da pele, é mais complicado. Mas eu acabei até perdendo o foco de onde que eu queria chegar com isso. Mas basicamente é isso, não tem eficácia no tratamento do coronavírus, tem efeitos colaterais, pode levar pessoas à morte. Mas quando a gente lembra de um presidente que antes do cargo falava que teria que fazer, que o Brasil precisava de um trabalho, que
que o regime militar não fez, que era matando pelo menos 30 mil, a gente imagina que acho que ele está querendo alcançar e superar esse número, né? Já estamos chegando a quase 15 mil mortos, quase 15 mil mortes por coronavírus, para dobrar sem o isolamento social completo, é daqui para ali. Ele parece seguir fielmente aquela frase de Dilma Rousseff, né? Que não vamos estabelecer uma meta. Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Agora, isso é muito trágico, porque é com relação ao número de mortos. E para vocês entenderem nossa acidez aqui, falando desse fato, agora, do segundo ministro da Saúde demitido, é porque isso nos causa indignação, uma profunda indignação, porque a gente vê que a quarentena ela tem deixado a gente rendido. Somos reféns da quarentena. Lá fora tem um vírus que ele não tem cura, não tem vacina, não tem tratamento, não tem nada. A gente vê essa doença adentrando os interiores, lotando as UTIs, sobrecarregando o sistema de saúde, e não só o sistema de saúde, mas o funerário também. É uma situação dramática, a gente se preocupa com familiares, se preocupa com amigos, e aí para além disso, a gente tem a comoção com pessoas que não tem nem um sabão dentro de casa para poder lavar a mão, não tem água caindo na torneira. O que é que esse cara está pensando quando ele decide ir na contramão de todas as organizações mundiais, né, e os órgãos internacionais de saúde? O que é que ele está pensando? O que será que passa na cabeça dele nesse momento? Aliás, eu sei o que é que passa. 2022. E outra coisa de mais recente é a possibilidade real de um impeachment. Isso que passa na cabeça dele. Agora o resto dos brasileiros que estão lá, muitos até defendendo a postura dele. O resto ele não está nem aí, o resto que se exploda. E aí ele diz, mas vai infectar 70% da população. Vocês têm noção, minha gente, do que é 70% da população brasileira? Não, e ele fala numa falsa convicção de que infectando 70% da população brasileira vai surgir uma autoimunização, né, nessas pessoas que vai deixar a população livre do vírus. Mas isso é loucura. Já foi comprovado que pessoas que se contaminaram uma vez, se foram curadas, se contaminaram novamente, o vírus está se mutando, está ficando mais forte, está com a genética diferente. E não é assim, contaminando que você se livra do vírus. É investindo na pesquisa para que haja para que crie um remédio, para que haja uma vacina breve, o mais breve possível, e as pessoas possam voltar às suas vidas, mas com segurança e saúde. Sabe, Felipe, indo um pouquinho mais além do que você disse, tem estudos já que revelam a transmissão no ar, que foi a partir de uma conversa numa roda de amigos na China, como é que esse vírus se comporta no ar. Então o problema ele é maior, sendo que os especialistas apontam que a infecção por coronavírus ela pode ter 3 ondas. 3 ondas, ou seja, eu peguei, vamos supor, né? Não peguei. Suposição. É uma suposição que eu quis dizer, né? Se eu me infectei, me curei, eu posso me infectar de novo até 2 vezes. Então a gente tem que ter estrito cuidado. Estrito cuidado. E a gente munir agora. A gente não está fazendo teste. A gente não tem respirador. A gente está numa situação dramática. Ambulâncias fazem filas para poder entrar nos hospitais. Tem fila de carros funerários para poder enterrar. Os parentes não podem fazer velório. E mais dramática ainda é a situação dos casos subnotificados. Porque como a gente não está fazendo teste, tem gente morrendo de coronavírus sem saber que está com coronavírus. Isso, sem contar que a gente está fazendo testes que, além de serem pouquíssimos testes, ainda tem a questão da subnotificação, claro, e também como é que eu posso dizer, de funcionar mesmo, sabe? Tem testes que podem dar negativo sem ser negativo de fato. Tem essa questão da qualidade desses testes. A gente precisa também desenvolver, aprimorar as ferramentas de testagem, mas que tragam mesmo números mais claros. Gente, se os números já estão gigantes, né? Inclusive de óbitos com casos sem a causa do óbito realmente definida, né? Com a causa indefinida de óbito, e que a gente já suspeita ser de coronavírus. Imagine quando a gente tiver ali todas as testagens ali prontas diariamente, alcançando a maior parte da população, os números vão ser bem maiores. Ou seja, está morrendo muito mais gente do que os números indicam. E o pior não é nada não, que
Em vez de ter essa comoção da gente querer tentar fazer alguma coisa mesmo de casa ou tentar criar alguma rede, as pessoas estão, boa parte das pessoas estão no movimento negacionista disseminando fake news. Nesse sentido, eu tenho algo para falar que eu quase esqueci, que na verdade eu acho que eu estou esquecendo. Espera aí que eu esqueci. Vai, lembrando, e a gente vai discutindo Não, aqui até que vamos você lá. lembre. O que eu tenho para falar a respeito dessas pessoas é que vá visitar um hospital, uma UPA mais próxima, para ver a quantidade de gente que tem lá. Tem gente se aglomerando, tem gente dormindo no chão. Vamos ter empatia pelo próximo nesse momento. Não dá pra gente passar inerte a tudo isso, achando que tá tudo lindo. Pronto, lembrei do que eu ia falar. Eles estão afirmando que tem gente morrendo de outras causas e os médicos estão colocando coronavírus. O que eu tenho visto tem CNPJ morrendo de outras causas e os comerciantes culpando o Covid-19. Morrendo de má gestão. Pois é. Aliás, morte por má gestão no Brasil sempre ocorreu, né? Não é de agora. Enfim, mas vamos voltar a falar da situação do coronavírus, que eu esqueci o que eu estava falando. A gente estava aqui conversando e pausou. E aí eu esqueci de onde foi que eu parei. Eu lembro que eu tinha falado de CNPJ morrendo de má gestão e gente dizendo que é coronavírus. Voltando a falar do tal coronavírus, Felipe, você também não acha grave a atitude do presidente quando ele agora, depois de editar uma MP que deixa ele safo, né? Ele não vai ter responsabilidade nenhuma se morrer gente por causa da cloroquina. Você não acha perigoso, o que eu li agora de noite, ele fazer um pronunciamento em rede nacional em horário nobre, defendendo o isolamento social? Perdão. Qual é a questão? Ele defendendo o isolamento social? Ele vai fazer um pronunciamento em horário nobre para defender o isolamento social. O isolamento social não, para defender ideias anti-isolamento social, me perdoe. Ah, porque essa agora eu fiquei bastante surpreso. Me bugou, gente, sinceramente. Não foi armado. Achei até que fosse uma pegadinha. Eu falei, como assim? Porque aí que a conta não ia fechar mesmo. Precisa até de uma água agora, mas assim, ele vai fazer um pronunciamento anti-isolamento social. Exatamente. Em horário nobre isso não é extremamente perigoso? É extremamente perigoso. Aliás, todo o discurso de Bolsonaro em rede televisiva nacional é perigoso. Eu vi gente dizendo, ele tem aliviado o discurso. Isso não existe, gente. Todo discurso de Bolsonaro é uma tragédia. E eu ainda faço mais uma aposta. Espero estar errado mesmo, mas eu ainda acredito que com essa coisa de cloroquina pra lá, cloroquina pra cá, ele ainda vai surgir nesse mesmo pronunciamento em outro, até campanha do governo na TV defendendo a cloroquina e o seu uso. Eu não duvido de nada. Mas não tenha dúvida. Bem, gente, esse está sendo mais um café. Mais um não, né? Que acho que esse é o primeiro café venenoso. Acho não, tenho Certeza. Absoluta certeza que é o primeiro café venenoso. É porque a gente fica tão nervoso e tão comovido ao mesmo tempo com a situação do Brasil que a gente se perde tanto no tempo quanto ao que a gente está dizendo aqui, de tanta ideia que a gente tem para falar e o tempo é curto. Nosso tempo ele está quase no finalzinho. Então, vocês escutaram aqui o primeiro café venenoso do Ideias FM. Se vocês gostarem, pode chegar lá na página e comentar. Queria agradecer a todo mundo que tem curtido a página, a todo mundo que tem curtido as publicações. Podem procurar lá no Facebook, Ideias FM. E pode também procurar no Google, o que seja. Pode colocar lá, fmideias.blogspot.com, onde a gente vai estar colocando esse podcast lá na playlistzinha, enquanto você desfruta dos nossos novos conteúdos. Felipe? É isso, eu tenho só a agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aqui neste dia, curtindo o nosso podcast. Discutam também, conversem com as pessoas. Agora cuidem de vocês, cuidem das famílias, dos amigos também, mas claro, né, à distância, né? Manda mensagem, pergunta como é que tá. E fica em casa, gente, fica em casa. Precisou sair, vamos repetir o que sempre estamos falando. Usa máscara, tá? Mas se cuida sempre. E esse foi o Café Venenoso, a gente se despede.